Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência às nossas aulas e aos nossos estudos hoje, e eu peço para você sempre um pouquinho de paciência, porque as nossas aulas elas saem, mas ela passa por todo um processo de edição, né? Ou seja, precisa editar, precisa fazer alguns cortes para as aulas ficarem mais elaboradas, né? Mais detalhadas e sem perder muito conteúdo. Tá bom? Então ela precisa passar por todo esse processo. Inclusive o mapa mental que a gente tem colocado em cada aula, ele serve aí para que você possa fotografar na sua mente algumas coisas que muitas vezes são duvidosas para você, mas com o mapa mental ela fica muito mais fácil, tá bom? Então, eu vou pedir para você continuar compartilhando nossas aulas, dando seu like, fazendo seus comentários, tá? Que tem sido muito importante para que possa alcançar o maior número de pessoas possível. E isso não só para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas também para que possa retirar o maior número de dúvidas possíveis que as pessoas têm acerca das Sagradas Escrituras. E nós, dentro do nosso limite, da nossa competência, tentamos facilitar. Nós somos um facilitador desse tipo de trabalho, tá bom? Tema da aula de hoje. Hoje o tema é angelologia, tá? Esse tema ele está dentro dessa disciplina. E qual é o subtítulo da aula de hoje? O subtítulo da aula de hoje é Estágios da Decadência Angelical. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer o seguinte, que quando houve a rebelião dos anjos, através de Hilel Ben Shahar, mais conhecido como Lúcifer, né, que era o luzeiro, o que acontece? Esses seres celestiais, quando estavam na presença de Deus, eles tinham um nome. A partir do momento que eles perderam esse privilégio, juntamente com o anjo rebelde, o querubim, eles acabaram perdendo esse tipo de privilégio desse nome e foram tendo decadências de nome angelicais, tá bom? De nomes angelicais. E nós vamos estudar um pouco acerca desses nomes que a Bíblia nos mostra, tá bom? Eu vou colocar o mapa mental depois para vocês aí, para vocês terem certeza do que nós estamos falando, tudo fundamentado na Bíblia Sagrada, tá joia? Agora, antes de nós entrarmos aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos céus existem? 7 céus? 3 céus? Um único céu? Quando você vai estudar um pouco e tirar acerca de uma dúvida de quantos céus existem, né, muitas vezes um leigo pode dizer, só existe um céu, que é aquele céu que nós enxergamos aqui. Outros vão dizer, existem 3 céus. E outros vão dizer, existem 7 céus. Mas na realidade, biblicamente, quantos céus que ela nos aponta? Né? Então a Bíblia ela aponta 3 céus, tá bom? Quando nós vamos estudar uma disciplina científica, tá? E dentro também do entendimento grego, existem 3 tipos de céus: o céu aurônio, mesorâneo e eporâneo, tá bom? Qual é o significado desses céus? O primeiro céu que nós vemos, que é o céu que nós vemos das aves, dos aviões, eles são chamados de céu atmosférico. Depois nós temos os céus estelares, tá? E depois nós temos o céu dos céus, que é o céu onde Deus habita. Mas de onde saiu esse tal de 7 céus? Na verdade, existe uma tradição rabínica, uma tradição judaica, que fala acerca dos 7 céus. Mas lendo a Bíblia Sagrada, quantos céus ela nos apontam? Então nós precisamos tirar essa dúvida a partir de agora, para a gente entrar no tema da nossa aula. Vamos lá então? Se você abrir a sua Bíblia, você vai se deparar com quantos céus nós temos aqui. E eu trouxe para você aqui, uma Bíblia de estudo que eu tenho, é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Sagrada, Traduções SBB. E aqui ela tem várias, tá? Várias traduções em um único livro, tá? Olha só o livro. É isso aqui, tá? Olha aqui. Esse tipo de livro aqui. E o que acontece? Quando você lê aqui em várias traduções, eu vou ler aqui em várias traduções para vocês entenderem onde nós tiramos o nosso fundamento. Se você abrir a sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, tá? Olha o que diz aqui, na versão tradução brasileira. Eis que a Jeová teu Deus pertencem o céu e o céu dos céus, e a terra e tudo que nela há.
Então perceba que existe um céu, tá? Existe um céu e o céu dos céus, entenderam? Existe um céu e o céu dos céus. Então Deus habita no mais alto dos céus, tá bom? Olha só o que diz agora a Almeida Revista e Corrigida. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então percebe, só fala em 3 tipos de céus. Quando nós vamos na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. E quando a gente parte para a Nova Almeida Atualizada, ela diz o seguinte, tudo no capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a ele pertence a terra e tudo que nela há. Tá? Então perceba que nós temos vários tipos de traduções aqui que falam acerca de 3 céus. Tá? E está escrito aqui. Se está escrito aqui, a gente não pode arrancar isso daqui. A gente tem que entender, né? Você não pode dar outra margem de interpretação. Tudo bem? Sanada essa dúvida aí, nós sabemos então que existem 3 céus. E para você confirmar esse tipo de versículo aqui, você pode também ter referência em 1 Reis, capítulo 8 e 27, que vai falar dos 3 céus. Você também pode ir no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, e Neemias, capítulo 9, versículo 6. Esses versículos, essas passagens, falam exatamente do que nós lemos aqui, só para tirar todo tipo de dúvida. Então perceba o seguinte, quando Deus ele está no mais alto dos céus, tá? Existem e existiam anjos ao seu serviço para adorá-lo, para exaltá-lo, tá? E esses seres celestiais eram chamados de anjos. Mas quando eles foram expulsos da presença de Deus, eles não poderiam ficar mais no céu dos céus. Eles foram lançados para uma região chamada regiões celestiais. E fique tranquilo que tudo isso está registrado na Bíblia, eu vou mostrar para você. Tá? Então eles foram alocados em uma outra região, chamada regiões celestiais. Só que alguns desses seres celestiais, que agora não são mais denominados de anjos, mas tem uma outra nomenclatura um pouquinho a mais, eles, quando saem desse tipo de região e se alojam numa outra região chamada Terra, eles recebem uma nova desclassificação angelical e recebem um novo nome. Tá? Só que aí acontece o seguinte, quando eles saem dessa localidade, dessa região chamada Terra, eles vão para outra região chamada abismo, tá? E tudo isso aí eu vou passar para você agora com versículos bíblicos para que você possa entender exatamente o tipo de atuação e o tipo de decadência dos nomes angelicais, tá bom? Então, se você ler Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspis, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então perceba que esse tipo de localidade era na presença de Deus, porque no versículo 14 ele diz o seguinte: no monte santo de Deus estavas. Então não era no Éden de Adão. No Éden de Adão era um outro Éden que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Só para tirar essa dúvida. Então, pastor, existiam 2 tipos de Éden? Sim, é o Éden original, que é o Éden do monte de Deus, e o Éden da terra que Deus criou como uma réplica, tá? É por isso que ele vai dizer para Moisés, faze tudo conforme o modelo. Por quê? Porque o modelo é uma cópia do original. Nós vivemos em função de cópia daquilo que é original nos céus. Tudo bem? Não é o tema da nossa aula, hoje a gente não vai discorrer acerca desse assunto. Bom, e como é que eu sei que esses seres celestiais, eles eram chamados somente de anjos, tá? Sabemos primeiramente a localidade deles, estavam na presença de Deus, tá? Mas aí a gente vai para o Novo Testamento, tá? Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 10. Olhai,
não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então você percebe que quando nós lemos lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, estava dizendo que os seres celestiais estavam no Monte Santo de Deus, tá? Que eu já disse para vocês que é o céu dos céus. E quando eles estavam lá, eles eram chamados de anjos, tá? Mensageiros, malak no hebraico. E isso vem exatamente sendo confirmado por Jesus, quando ele fala exatamente no capítulo 18, versículo 10 de Mateus. Não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Tá? Então você percebe aí que lá no céu, esses seres celestiais tinham a denominação de anjos. Mas quando alguns pecaram, tá? Alguns pecaram, seguiram a rebelião de Lúcifer, eles já perderam o privilégio de ter esse nome de anjos. E aí foi acrescentado algo a mais. E eles perderam o privilégio de estar no Monte Santo de Deus, na presença de Deus, tá? E aí eles caíram, vamos dizer assim, para as chamadas regiões celestiais. E quando eles caíram para as regiões celestiais, eles começaram a ser chamados de anjos caídos, tá bom? Então vamos ler agora em Isaías capítulo 24, 21. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, tá? Quais exércitos dos altos que estão nas alturas, se não são aqueles que se rebelaram contra Deus? Qual o sentido de Deus castigar nos céus os exércitos que estão ao seu favor? Então perceba que esses anjos estavam nas regiões celestiais, que vamos dizer assim, seria um estágio abaixo do céu dos céus, de Deus. Tá? Então nós temos Deus no Monte Santo, o céu dos céus, e as regiões celestiais, onde Deus colocou esses anjos rebeldes aí, tá bom? Tudo bem quanto a isso aí? Então vamos continuar? Efésios capítulo 6, versículo 12. Tá? É tudo referenciado na Bíblia, para que você não tenha dúvida. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Então percebe o seguinte, percebe-se que esses anjos não estão mais na presença de Deus porque eles perderam o privilégio por causa da rebelião. E só ficaram lá os anjos fiéis, como disse Jesus quando nós lemos Mateus lá. E aí o que acontece? Esses anjos perderam o direito de serem chamados somente de anjos. Tá? Da mesma forma como nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o privilégio de sermos filhos de Deus. Mas quando saímos da presença dele, perdemos esse privilégio, nos tornamos criatura. Né? Então, da mesma forma, os anjos, eles perderam esse privilégio aí, esse direito de estar na presença de Deus e terem agora o nome de anjos. E aí agora eles são, vamos dizer, localizados nas regiões celestiais e aí perdem o direito de ser chamados somente de anjos e agora são chamados de anjos caídos, conforme nós lemos em Isaías, a localização que eles estão agora, e também em Efésios capítulo 6, versículo 12, tá bom? Mas o que acontece? Como está na natureza angelical dos rebeldes não obedecer, eles não ficaram satisfeitos em estarem nas regiões celestiais. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, esses anjos, seres celestiais, não satisfeitos de estarem exatamente ali nas regiões celestiais e depararem com o privilégio que Deus deu ao homem no mundo físico, eles muitas vezes saem das regiões celestiais e vêm habitar o mundo. Só que, como nós já demos em algumas aulas passadas, para habitar o mundo físico, precisa passar pelo princípio da legalidade física. O que é o princípio da legalidade física? O princípio da legalidade física, ele diz respeito exatamente ao momento em que a pessoa pode habitar aqui legalmente. E só pode habitar aqui no mundo legalmente aquele que passa pelas vias legais. E qual é, então, as vias legais para dar o direito da legalidade de habitar na Terra, com o corpo físico? Através da gestação, da barriga de uma mulher, né? Ou seja, ela gerando ali um feto e nasce naturalmente
como homem, como pessoa física neste mundo. Então perceba que esses anjos, eles não tinham esse privilégio. Então eles começaram a invejar e a querer fazer com que eles tivessem o direito também de estar no mundo físico. Mas isso foi privado deles. Por quê? Porque os anjos são seres espirituais. Tá? O homem é alma. E aí Deus faz para a alma um corpo físico e dá a ele o direito de estar no mundo físico aqui. Como os anjos não tinham esse direito, eles já foram feitos seres espirituais, eles não têm a legalidade de habitar aqui. Tá? Então acontece, quando esses anjos caídos, eles desobedecem a Deus mais uma vez e saem das regiões celestiais e vêm para a terra, a nomenclatura deles cai novamente e agora eles são chamados de demônios. Tá bom? Então, quando esses seres vêm e habitam aqui na Terra, como eles não têm uma legalidade, um princípio da legalidade física, eles precisam agora se alojar em um corpo físico. É por isso que os demônios, quando eles vêm para a Terra, eles procuram um corpo humano em que possa habitar, porque eles não têm legalidade para estar aqui. E aí eles ocupam aquele corpo humano, tá? Ilegalmente. Aquele corpo humano não é deles. Aquele corpo humano é de uma alma, né? Mas aí eles habitam ali, e como eles habitam ali, eles aí fazem com que aquele corpo ceda aos seus desejos, às suas vontades, aos seus caprichos, e a pessoa que tenha o direito legal de habitar aqui, ela se torna endemoniada, né? E aí ela cede os desejos da sua alma ao inimigo que a possuiu, né? É muito importante que você entenda isso. E onde está escrito, né, que esses seres agora estão aqui, habitando juntamente com os homens, com as mulheres aqui e com os animais também, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses seres celestiais, chamados demônios, eles habitam tanto o corpo físico do homem, né, eu digo do homem e da mulher, e também dos animais. Só que eles preferem o corpo humano, tá, do homem e da mulher do que dos animais. Por quê? Porque no corpo de um animal, ele só tem possessão. Então ele possui aquele corpo animal. Mas quando ele possui o corpo humano do homem e da mulher, ele tem dominação. Por quê? Porque foi o que Deus disse para o homem no jardim do Éden. Crescei, multiplicai, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais terrenos, tá? Então ele tem domínio. Então é muito melhor para o inimigo das nossas almas habitar um corpo humano do que um corpo animal, porque o corpo animal ele não tem domínio. Então, se ele habitar um corpo animal, ele vai ter só possessão daquele corpo, não vai ter dominação. Mas quando ele habita um corpo humano, de homem ou de mulher, aí ele tem dominação. Por quê? Porque no princípio Deus deu esse direito ao homem de dominar. E aí você vai encontrar isso em Gênesis, tá bom? Mas também não é objeto do nosso estudo, é só para você ter isso na sua mente. Onde está isso, então, que eles são considerados demônios, tá? Aqui na terra? Mateus 15, 22, vamos ler lá? E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então você percebe, houve aí uma possessão de dominação, tá? E aí, o que acontece? Essa menina, ela perdeu, né, agora o seu domínio próprio, cedeu para esses seres celestiais a dominação, tá bom? Agora Mateus 12, 28 também, Jesus dizendo, tá? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então você percebe que é uma luta no mundo espiritual, onde os demônios, eles precisam ser expulsos para o reino de Deus ser estabelecido. Então, é exatamente o que nós estamos dizendo. Para o reino de Deus ser estabelecido lá no céu dos céus, né? Para ele é completo, ele é absoluto e perfeito, não pode haver na sua presença anjos caídos e muito menos demônios. Então, eles saem desse ambiente, tá? E quando eles saem desse ambiente, aí Deus, tá? Ele acaba dominando aquele ambiente, porque é chegado o reino de Deus, e no reino de Deus esses seres, vamos dizer, desobedientes, rebeldes, não podem habitar. Por quê? Porque é o reino de Deus, é a presença de Deus, tá bom? Então na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo,
O que diz a Bíblia? Que o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. Então, o Espírito Santo é a presença do reino de Deus. Então, logo, nós não podemos permitir que esses seres celestiais venham fazer parte do reino de Deus. É por isso que diz muitas vezes que quando se expulsa um demônio de uma pessoa, o Espírito Santo vem, deixa a casa adornada, varrida, iluminada. Tá? Por quê? Porque a presença desses espíritos malignos, eles saíram e aí a casa fica como casa do reino de Deus. Tudo bem? Vamos continuar para a gente terminar aqui. Tá? Aí agora, quando eles são expulsos da terra, agora, veja bem, olha o estágio da decadência angelical. Estavam na presença de Deus, foram expulsos da presença de Deus para as regiões celestiais e agora estão na terra. Eram anjos, anjos caídos e agora demônios. Só que muitos deles ainda não podem, e não ficam aqui por causa da expulsão. A igreja está aqui para expulsar, para libertar, para oferecer a salvação através do sacrifício e do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E aí o que acontece? Quando esses anjos se rebelam, e muitas vezes eles são expulsos aqui da terra, para onde que eles vão? Qual é o nome deles? Agora eles são chamados de espíritos, tá? Simplesmente espíritos, não tem mais denominação nenhuma. Tá? E para onde é que eles vão? Vamos ler Isaías 14:15. E contudo serão levados ao inferno, ao mais profundo do abismo. Tá? Então existe um local chamado abismo, que é o local onde esses seres celestiais são colocados. Se você ver as aulas anteriores, nós temos lá na Catótera 3 locais, chamado Seio de Abraão, tá? Chamado Abismo e chamado também lá Hades. Aí você vê nas aulas anteriores que você vai entender o que eu estou falando aqui. Bom, então existe um local chamado Abismo, é o que diz o profeta Isaías. E como é que eu tenho certeza que os anjos foram lançados lá? Os anjos caídos, depois demônios, agora espíritos. Tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então perceba o seguinte, espíritos em prisão. Existem alguns espíritos que estão na prisão e essa prisão se chama abismo. Tudo bem? Mas vamos continuar para a gente ter certeza. Judas, versículo 6, porque Judas é um capítulo só, né? Versículo 6 diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, o seu direito, o seu privilégio de estar na presença de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, que é o céu dos céus, que eu falei para você, onde Deus habita. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha só que coisa maravilhosa, como os versículos eles vão se emendando um ao outro, eles vão concordando, se adicionando um ao outro. Então é muito importante que nós lermos a Bíblia de uma forma completa, não somente o Novo Testamento, nem somente o Antigo Testamento, mas a Bíblia como um todo, para você ter certeza daquilo que você está estudando. E para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e versículo 7. O 3 e o versículo 7. Diz assim: E lançou no abismo, ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabassem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O abismo. Acabamos de falar aqui sobre o abismo. Então, aqui está falando exatamente do período em que Jesus ele vai reinar na terra 1000 anos e o inimigo vai ser aprisionado no abismo, onde nós estamos dizendo que estão os espíritos em prisão, que antes eram demônios, que antes eram anjos caídos e que antes eram anjos. Agora olha o que diz o versículo 7. E acabou-se os 1000 anos, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que é o abismo. Tá? Então, pessoal, daqui a pouco o mapa mental vai ser colocado para vocês na tela aí. Prestem bastante atenção, estudem, busquem informações e tudo que você for ministrar, estudar, tem que ter tudo um fundamento bíblico, tá bom? E aí fica para vocês mais essa dica, estudem a Bíblia. Não adianta nós querermos estudar versículos isolados, nós precisamos entender toda a Bíblia e todo tipo de assunto está escrito aqui e serve de estudo para você.
Não adianta, pessoal, a gente precisa sentar, estudar, e isso exige muitas vezes de nós renúncia, né? Exige muitas vezes de nós, muitas vezes cansaço, mas é recompensante, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, deixa aí seus comentários, seu like, compartilhe essa aula, que é muito importante, e nós estaremos dando sequência com novas aulas aí, tá bom? Deus abençoe, tchau!